noite. A gente vai começar aqui hoje mais um Conexões Literárias. Estamos aguardando aqui, deu uma pequena falha aqui no início para começar, mas hoje a gente vai conversar com a professora Cissa Lopes, que foi a minha professora da graduação, e eu estou bem animada assim, para essa conversa. Vamos esperar aí mais alguém entrar, vamos aguardá-la. Ela já chegou aqui. Eu já vou chamá-la, já vou convidá-la aqui para o nosso encontro. Mas antes de convidá-la, eu queria falar um pouco sobre como é para mim recebê-la aqui, né, nesse encontro. E como foi para mim encontrar a professora Cissa na minha formação enquanto professora, enquanto educadora, enquanto uma trabalhadora com as letras. Para mim foi um encontro muito pontual, assim, de uma troca muito especial e que movimentou muita coisa dentro de mim, assim. A minha primeira aula com ela foi sobre preconceito linguístico e ela já começou me ensinando que a vida é muito mais complexa do que uma simples norma gramatical, do que ler apenas a vida por meio das normas. Isso para mim foi muito importante e foi muito provocador. Eu acho que isso foi algo muito especial para a minha formação. E aí eu gosto muito sempre de trazer isso, porque, enfim... E aí eu vou convidá-la aqui, vou trazê-la para conversar conosco. Olá, professora! Oi, Cimeia, tudo bom? Tudo bem. Para mim é uma honra Toda minha. recebê-la aqui. Fico muito feliz mesmo. Estava aqui falando um pouco sobre como foi conhecer você logo de cara e já colocando a gente para pensar, já provocando a gente a pensar. Foi um momento assim muito rico para mim. E aí eu falo mesmo da minha experiência, né? Eu voltei para casa aquele dia, metrô, trem, barco, e tudo. Eu voltei para casa assim, bulinando, assim, pensando muito. E foi algo que me marcou muito, né? E que vem marcando a minha trajetória, assim, enquanto professora, educadora. E aí eu sempre gosto de trazer isso, porque isso para mim é muito especial. Cimeia, deixa eu agradecer. O pessoal está me ouvindo bem? Acho que está, né? Sim, eu acho que sim, professora. Legal. Eu quero agradecer imensamente a você, ao Instituto Ela Educa. Eu acompanho vocês, acho que desde o nascimento, então me sinto assim, Sim. parte aí dessa casa tão maravilhosa que vocês criaram. A Tati falou que tá me ouvindo. Legal, obrigada, Tati. E dizer que, assim, esse é um encontro provocador que nós tivemos há muito tempo, né? Mas eu vou dizer para você da minha satisfação em ver o percurso que você fez aí na sua carreira. Só que eu não vou dar, né, spoiler nenhum, porque eu vou te entrevistar sobre isso logo mais, então o pessoal depois pode ouvir a gente conversando sobre a sua carreira, mas é de uma felicidade imensa ver você e o Instituto fazendo esse trabalho belíssimo. E eu estou aqui super alegre, super feliz. Gratidão. Professora, muito obrigada, assim, para mim também é muito especial, porque é isso, assim, parte desse processo todo de formação tem muito a ver com esse encontro que eu tive com você, sabe? Com esse encontro provocador, provocativo, e isso tudo é muito especial também, né? Como a gente vai levando de cada um dessas experiências que a gente vai tendo, né?
E aí, a Claro. partir daí, é também pensar a importância do professor e da sala de aula, né? Como esses espaços são espaços tão especiais para a gente, de movimentação e de inquietação. Para mim, foi algo muito especial mesmo, estar em sala de aula e poder ser provocada daquela forma, né? E aí eu queria, aproveitando já, eu queria que você falasse da sua própria trajetória, né? Se apresentasse para nós, porque eu estou aqui dizendo a professora Cissa, mas a professora Cissa precisa se apresentar. Eu vou me apresentar. Então, olha, esqueça o professor, eu sou a Cissa Lopes, né? Sim, Filha do seu Amilcar e da dona Lucília, de uma família bem grande por parte de pai, sim, 50 primos pelo menos, e bem pequenininha por parte de mãe. Sou filha adotiva, e tenho muito orgulho de falar isso, porque eu acho que é uma história, uma trajetória diferente e, ao mesmo tempo, de um amor imenso, né, das minhas famílias, dos meus pais por mim, e eu sempre agradeço muito a eles. E eu sou essa pessoa que vocês estão vendo, sou uma professora que fez aí uma trajetória na área de letras, linguística aplicada e tradução. Lecionei 32, 33 anos da minha vida e sou tradutora, né? Na verdade, a minha primeira formação é em tradução, e depois eu fui fazer a licenciatura, o mestrado, o doutorado, e conheci a Cimeia na primeira universidade que eu dei aula, que foi a Cruzeiro do Sul, e tenho, enfim, muitos amigos e ex-alunos de lá. Comecei lá em 97, né? A gente teve aula lá na Liberdade, né, Ci? Sim, foi lá na Liberdade. Isso mesmo, mas eu dei aula em São Miguel, Anália Franco, e depois parti para outras universidades, fora de São Paulo também. Depois eu passei 10 anos na FMU, me aposentei, tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e agora eu estou na Ipsis Literis, que é a minha empresa de assessoria educacional e linguística, e estou aqui para, enfim, para a gente bater papo, para conversar. Vamos lá. E depois eu quero saber um pouco mais, assim, quero ouvir um pouco mais sobre, inclusive sobre esse próprio processo, né, de inquietante aí, essa inquietação, essa mulher que não para e que não sossega e que não sabe sossegar. Eu sabia que outro dia uma ex-chefe minha, a Débora, daquela escola de idioma Seven, ela escreveu exatamente isso. Mas você não se aposentou? Você agora não saiu? O que você está inventando de fazer podcast, de fazer isso e aquilo? É que a gente quer compartilhar conhecimento, é a única coisa. Mas eu sou uma pessoa que compartilho provocando, como a Cimeia já falou, então eu Sim, sou assim. sabemos. Eu sou prova disso. Verdade. Acho que eu estou vendo gente conhecida aqui, André, colega meu também, acho que ele é da UFMG, acho que ele está aqui com a gente. Oi, André. Ah, que legal. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. E professor, aproveitando, Cissa, vou chamar de Cissa. Vamos lá, para este exercício. Eu queria, enfim, tem aí a gente tem o livro que a gente vai conversar hoje, né? Que é o Conversa Comigo. E o próprio nome já é bem provocativo, né? Para pensar aí o que seria isso. E aí é um livro de crônicas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre por que escolher esse livro, o que a crônica te traz, né? Qual é a importância disso, e que a gente conversasse um pouco sobre essa questão de algo também que eu tenho muito apreço pelas crônicas, né? Eu até falei para você um pouco antes, eu imagino quais sejam as ideias que te movimentam para a crônica, assim, porque eu também tenho uma relação muito bacana com as crônicas. Mas seria Então, eu acho assim, gente, eu acho que, voltando lá um pouquinho para a minha formação, antes de eu escolher letras, eu tinha muita vontade de fazer jornalismo, muita vontade. E, enfim, isso me moveu durante um tempo, mas depois eu acabei
saindo para letras com essa expectativa. Não, com letras eu também vou poder atuar de alguma maneira. E desde a infância, a minha casa sempre foi muito, assim, se tinha que ter alguma coisa em casa, era livro, ou qualquer coisa assim, né? Eu fui alfabetizada pela minha mãe em casa. Então, e eu sempre gostei dessa coisa mais curta, mais fugaz e próxima do nosso cotidiano. E logo eu percebi, né, que a crônica tinha essa característica. É claro que alguns debatem, será que é conto? Será que é crônica? Né? Existe aí talvez uma questão a ser discutida. Mas esse texto curto, breve e com o qual eu me identifico, desde a minha adolescência eu falei assim, não, é por aí que eu vou, sabe? Então, eu comecei a ler desde cedo crônicas publicadas em jornais, publicadas em revistas. Eu nem sabia que aquilo era crônica, quer dizer, eu não tinha essa consciência, né, de identificar o estilo, o gênero literário. E quando eu entrei na faculdade, na PUC de São Paulo, eu tive uma professora, a professora Sueli Marquesi, então, que também já cruzou muito, né, nas nossas vidas, como reitora da Unixul, como professora na PUC, agora ela é coordenadora. Isso. Ela logo me disse no primeiro ano de faculdade, ela falou, você precisa escrever essa sua visão do cotidiano, você precisa estruturar isso. E ela me deu as primeiras dicas, e eu fui. E aí eu comecei a escrever aquilo que acontecia, que me cercava. Eu sou filha única, então eu sempre digo que eu sempre fiquei muito tempo sozinha, mas não solidão, né? Aquela coisa do sozinha que você observa os adultos, observa os hábitos, observa, enfim, né? Tudo aquilo que a gente tem em nossa volta. E a primeira crônica do livro do Ricardo Ramos, que depois eu explico, né, como é que eu conheci o Ricardo, me lembra muito aquele papo de pai, mãe, tio e tia dentro do carro, né? Que nós, crianças, ficávamos lá atrás e ficávamos assim, né? Meu Deus, onde isso vai dar, né? Que é essa coisa da conversa que, no fundo, ninguém quer falar nada. Então, eu acho que é isso, a minha observação, meu poder de observação. E aí eu comecei também a escrever algumas crônicas, guardo-as, talvez um dia, quem sabe. Esperamos que publique. Quem sabe, quem sabe. Mas é isso. Sinta-se convidada, já estou avisando, já está convidada para o Conexões Literárias. Pronto, tá vendo? Quem sabe tem um editor maluco aí, né, que queira arriscar, mas a gente nunca sabe. Sim, editores, editoras, por favor, que estejam por aí, publiquem a Racissa. Mas é engraçado, Simé, porque quando eu leio as crônicas, por exemplo, agora, né, lendo o Ricardo Ramos Filho, eu me identifico assim também como uma escritora, porque em algum momento eu já escrevi isso sobre São Paulo, eu já escrevi isso sobre esse momento que pai e mãe falam e a criança fica ali assistindo aquele papo meio maluco. Então, eu acho que também as crônicas elas têm essa coisa bacana de você falar assim, nossa, eu já vivi isso, sabe? Então, isso é muito bacana. E é claro que é essa coisa da rapidez. Então, assim, é lógico, né? Eu adoro ler romances, leio outros tipos e tal, mas a pandemia me mostrou o seguinte também, Cimeia e pessoal que está aqui com a gente. A gente acaba perdendo foco, às vezes, na leitura. Eu não sei se alguém já percebeu isso. Você começa a ler, principalmente lá pela metade da pandemia, março, abril, maio, aí, de repente, não quero mais isso, né? E ler crônicas não dá para fazer isso, porque são 2, 3 páginas, a ideia tem, né, início, tem lá algum tipo de debate e termina, claro que termina de forma, às vezes, engraçada, na maioria das vezes, ou às vezes de uma maneira mais para pensar na vida, mas a gente se sente assim, eu li uma, né? Então, a pandemia me trouxe também essa satisfação de leituras breves, eu acho que isso também facilitou um pouquinho. E o Ricardo Ramos,
Fala, pode falar. Ah, sim. Não, eu ia falar sobre isso, assim, né? Sobre o quanto as crônicas são interessantes, porque é isso, assim, elas trazem um cotidiano que é um cotidiano meio compartilhado, né? É quase como Isso, uma memória coletiva, né? De situações, quase de situações que é como se nós todos conhecêssemos e vivêssemos, né? Eu gosto muito das crônicas por causa disso, por conta dessa, dessa sensação de pertencimento, de compartilhamento, né? Que elas possibilitam. E às vezes você percebe assim, os personagens não têm nome, né? Às vezes são diálogos, então, por exemplo, né? Sim, Mas você se sente, você se identifica, né? Eu acho que a identificação sim. está ali naquele momento cotidiano, porque. E é bacana registrar isso, sabe? Eu sou muito favorável ao registro da nossa memória. E é Sim. claro que isso é um outro assunto interessante, mas eu acho que as crônicas elas podem trazer a memória de fatos cotidianos e às vezes de registros essenciais para a vida, né? Ah. Enfim, para a vida Eu, humana. você falando isso, eu me lembrei que eu costumo fazer alguns registros do meu dia, sabe? Uhum. Então, eu tenho mania de usar o Google Docs, sabe? Então, por exemplo, pensamentos, conversas, diálogos que eu tenho comigo mesma, eu tenho mania de ir fazendo de escrevendo isso, de guardando isso, assim. Porque é É, isso. São essas leituras que a gente vai fazendo da vida, né? E acho que as exatamente. crônicas têm muito isso. E aí a gente vai para a segunda parte aí dessa conversa, que é saber um pouco mais desse autor e saber como é que ele entrou na sua vida. Então, para quem não sabe, o Ricardo Ramos Filho, ele é neto do Graciliano Ramos, né? E acho que tem mais ou menos uns 3 anos, um colega nosso que trabalhava conosco, Carlos Rogério, é, ele foi participar de uma premiação literária, eu acho que era o Jabuti, né? Ele foi participar e ele encontrou com o Ricardo, eles se conheceram e logo em seguida apresentou também lá na faculdade e o Ricardo começou a trabalhar conosco, né, para dar aula de literatura. E assim, querendo ou não, é o neto do Graciliano Ramos, não é? Então, assim, a gente, né, tietagem total, né? Total. Total. E também o pai, né? O Ricardo Ramos também é escritor, então, assim, nossa, a gente ia direto na fonte. Eu sou da linguística, mas literatura é uma coisa, claro, que a gente se apaixona e a gente quer saber o processo do autor, a gente quer saber de tudo. Então, o Ricardo foi uma pessoa muito. Ele foi muito generoso conosco, e, enfim, né? Contando toda a experiência do que é ter um avô como Graciliano, um pai como Ricardo Ramos. E depois, enfim, aí depois ele acabou saindo da faculdade, mas a gente continuou em contato porque ele hoje é presidente da União Brasileira de Escritores. E pelas redes sociais a gente sempre conversa, sempre conversa. E eu tenho um podcast, e aí eu falei, não, eu vou entrevistar você. Aí levei ele para falar. E eu não conhecia esse livro, porque para mim o Ricardo Ramos Filho era autor de textos para literatura infantil, infanto-juvenil, e ele realmente tem uma vasta publicação para esse tipo de literatura. E aí, de repente, ele falou: não, eu também escrevo crônicas. Aí meus olhinhos já brilharam, né? Nossa, que bom, que barato, que livro que é, tal. E aí eu falei, nossa, preciso ler, né? E aí, por coincidência, você me convidou para esse papo, então eu falei, não, vou falar sobre o livro que eu acabei de ler. E o Ricardo é também professor do Letras Coletivas, que é um coletivo de professores de letras, e eu também participo ali, então a gente mantém contato bastante. Eu tenho até receio que ele vai entrar aqui daqui a pouco, e aí eu falo, meu Deus, eu vou falar do livro, e o cara vai falar, ai meu Deus. Já pensou? A bibliografia está aqui te assistindo. Ai, meu Deus. Não, tô E brincando. aí, não, mas é ótimo.
Mas aí eu queria também ouvir um pouco sobre o livro, né? E aí eu queria começar logo com esse conto que abre o livro e que é o título do livro, que é Conversa Comigo. E é muito interessante pensar como é que ele constrói essa conversa, né? E aí eu queria ouvir um pouco o que você tem para dizer sobre isso, porque eu achei muito interessante como é que ele faz esse processo dessa conversa que quase não acontece, né? Exatamente. Eu, quando abri o livro, lógico, né, é a capa, é o nome, é o título e é a primeira crônica que você vai ler, eu falei assim, gente, que loucura, né? Porque são duas pessoas, uma pede para conversar com a outra não quer conversar, e fica aquela coisa, mas, né, você não quer dizer alguma coisa, mas porque você não gosta de mim, e fica aquela, vai formando assim, né, uma sensação enfim, uma tensão, né? Onde é que esses dois vão parar? E eu achei fantástico, porque são assim, travessões e frases, um falando para o outro. Você não sabe quem é, não sabe o nome, tem uma noção que eles estão no carro, porque um deles fala que está dirigindo e que não quer falar porque está dirigindo, olha só que loucura, né? É, então, eu acho fantástico porque, assim, é aquele pedido, né, que as pessoas têm, eu acho que agora também, né? Fala comigo, eu quero te ouvir, mas, na verdade, eu quero falar, né? É interessante pensar que, na verdade, eu quero falar. Se fosse mesmo para ela ouvir, porque acho que é né, uma moça, um rapaz, acho que ele falaria e ela ouviria, mas ela também quer falar. Até a hora que ele começa a falar mesmo, e ele fala de coisas que não a interessam. Então, né, fica aquela conversa de surdos que a gente fala, né? Aquela conversa. E é muito interessante pensar quantas vezes nós fazemos isso no nosso cotidiano, né? Então, sabe assim, aquele oi, tudo bem? Mas você não quer saber se a outra pessoa está bem, né? Então, eu achei bacana pensar nisso. E, ao mesmo tempo, o título, né, Cimeia? Conversa comigo, assim, é uma súplica, né? Ela está pedindo, por favor, conversa comigo. Como se duas pessoas pudessem conviver sem dialogar, o que também não é incomum hoje em dia, infelizmente, né? Sim. É interessante isso que você traz, porque também pensar, estava falando e eu fiquei pensando também como é que às vezes a gente, eu adoro ler e eu adoro ler para mim, assim, eu adoro sempre aprender com as minhas leituras. Né? Eu adoro, e aí eu leio as coisas e estou sempre fazendo esse processo. E aí você falando agora, eu fiquei pensando muito também naquela quantidade de vezes que a gente quer conversar, mas a gente quer conversar sobre algo específico, né? Então, assim, eu não quero realmente conversar, eu não quero ouvir o outro. Como Isso. quando você falou isso, me remeteu logo a isso. Eu não quero ouvir o que o outro tem para me dizer, eu quero conversar sobre algo específico. Né? Então, é muito perceptível isso na conversa. Que ela Sim. queria ter uma conversa com ele num lugar que ele não queria. Mas ela não queria conversar com ele, ela queria falar com ele sobre determinados assuntos. Né? É. E eu fiquei pensando muito nisso, como a gente também costuma fazer isso às vezes. Né? Sim. E pensando como isso tudo interfere nas nossas comunicações, né? Como isso também acaba reverberando aí na forma como a gente se comunica, como a gente ouve, como a gente fala, né? E É. quando a gente se dispõe a ouvir o outro efetivamente, né? Eu acho isso assim uma das, não sei, né, uma das síndromes, né, da nossa época, que é essa coisa que a gente precisa se comunicar, a gente quer falar um monte de coisa e a gente quer falar e não quer ouvir o outro. Isso é muito maluco, né? Isso é muito assim. E você falou bem, ela tinha um assunto, mas ela só queria falar daquele assunto. Então, ele vai trazer outros assuntos à baila, ela não está interessada, ela começa até a cantar ali, porque ela está, né? Mas espera aí, por que não ouvir o assunto do outro e depois você fala o seu assunto e tentar dialogar, né?
tentar se interessar por aquilo que o outro quer falar. Eu acho que às vezes falta interesse, sabe? A pessoa está falando e você, de repente, percebe que a outra está em outro planeta, em outra, né? Então, peraí, então são dois, né? Que a gente chama no interior de conversa de surdo, né? Ninguém está se ouvindo. Mas no final fala, obrigada por me ouvir, valeu a conversa, mas ninguém sabe o que o outro falou. Então também não adianta, né? Isso é muito crítico. Eu acho que, do ponto de vista da pragmática, né, daquelas coisas que a gente, né, as pessoas não respeitam o turno dos outros, né, interrompem, né? Então, assim, é complicado. Acho que a comunicação humana é muito, ela está falha por várias razões, mas principalmente porque o próprio ser humano não se percebe como o ouvinte do outro. Né? É muito doido, porque eu me lembro de crescer ouvindo aquele velho ditado, né? Nem sei se é ditado que as pessoas falam, mas eu sempre ouvi as pessoas dizendo, né? Você tem uma boca e dois ouvidos, né? Então é para você ouvir mais do que falar mais, né? E a gente quer falar mais do que ouvir, né? E aí, às vezes, e aí eu me lembro sempre de um provérbio africano que diz que eu não vou me lembrar exatamente como agora, mas ele diz que para você ser professor, você precisa ser aluno, né? É quase isso. Então, é isso, assim, para eu falar, eu preciso escutar também, né? É importante esse processo do diálogo, de eu ouço, entendo, compreendo, vou fazendo as conexões e aí eu consigo participar daquela conversa. Ou o que eu tenho dúvida, pergunto. E esse processo ele é muito, 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 muito bacana, né? E aí, pode falar. Você vai construir conhecimento ouvindo o outro, perguntando para o outro. Exatamente, exatamente. É bem isso. Olha lá, alguém disse, já ouvi muito isso. Exatamente. Exatamente. É isso. A gente precisa desse processo. É nesse processo que a gente constrói conhecimento, né? É nessa forma como eu consigo ouvir, consigo me conectar com o outro, consigo perceber o outro. E eu fico pensando muito sobre isso às vezes, como é difícil, por exemplo, nesse processo da conversa, como é que a gente afeta as pessoas, né? Se as pessoas não estão mais nos ouvindo, né? Como é que eu me envolvo afetivamente? E quando digo me envolver afetivamente, não é numa questão romântica, mas porque o afeto ele é algo que nos movimenta enquanto pessoas, enquanto humanidade. E se a gente já não consegue mais se ouvir, como é que nós fazemos para nos afetarmos, para nos conectarmos, né? Enquanto humanos, enquanto pessoas, e assim por diante, né? E é muito doido pensar. Você quer ver um outro exemplo? Por exemplo, a gente está muito habituado agora a mandar áudio, né, pelo WhatsApp. Quando você manda áudio, você pode ir lá fazer a sua verborragia por 5 minutos e você não ouve o outro. E se o outro tiver perguntas, fica uma bagunça, né? Então, assim, eu tenho 56 anos, né, Cimenta? Eu sou da época do telefone. Você liga, você ouve, você conversa. Eu acho bacana a live, porque a gente está aqui. Eu mesma faço lá o podcast com o Zoom, porque eu quero olhar para as pessoas, eu quero demonstrar exatamente o afeto. Você pode demonstrar afeto com um olhar, né? Com um sorriso. Em época de máscara, né? Que maravilha você poder enxergar a pessoa, sorrir. O afeto é importante mesmo. Então, nós temos também alguns meios de comunicação hoje em dia que permitem essa coisa, né? Eu falo, e pronto. Clico ali, mando a minha mensagem e não quero mais saber. Eu tenho dificuldade de mandar mensagem de áudio, para deixar bem claro. Eu gosto de escrever mensagem e de ligar para o telefone. Eu gosto de ouvir a voz do outro, gosto de... se for para trocar ideias, a gente tem que literalmente trocar ideias, né? Sim. E não só jogar ideias. Né? Sim, sim. Faz total sentido. Faz total sentido. E aí é isso, né? Esse é o poder, esse é um dos poderes da crônica, né? Que é Sim. a partir
diálogo tão curto ali do cotidiano que quase todo mundo já participou, ou já viu, ou já percebeu esse tipo de diálogo acontecer, como é que esse diálogo fala sobre, sobre o humano, né? As E é relações muito humanas, é. exatamente, exatamente, exatamente. E aí isso para mim é sempre muito bacana, assim. E aí eu queria que você falasse sobre outras Outras crônicas, crônicas? que Olha, trouxesse outras crônicas aí para a gente conversar sobre. então, tem uma crônica que eu acho assim bem adequada para pós-eleição, chama-se São Paulo. Eu só vou ler um trechinho dela, assim, para o pessoal sentir, né? Tá. Nós dois envelhecemos mal, São Paulo. Você acostumou-se a me chantagear e eu deixei. Fui ficando em troca do oferecido. Trabalho, família, amigos. Sabe o quanto dependo deles, mas estou cansado. Detesto andar por suas ruas com medo, gastar-me no trânsito, ter o ar me arranhando a garganta. Se eu pudesse, soubesse ser livre, estaria longe. As pessoas não mais são amáveis, perderam o humor, também se gastaram. Eu triste e você violenta. E aí vai. Não é uma declaração de amor, na verdade, eu considero isso uma DR, né? É discutir a relação com a cidade de São Paulo. É uma crônica que eu gostei muito, me identifico, porque eu também acho que São Paulo é uma cidade que ela tem vida, ela conversa com a gente e às vezes ela magoa a gente bastante. Bastante. E a gente está se sentindo cada vez mais magoado com ela, né? Então, Ela anda machucando muito. Isso daqui se tornou uma relação abusiva, né? e tem É outro quase trecho, uma relação abusiva. tem outro trecho que fala assim, olha, nós dois envelhecemos mal, São Paulo. Eu triste e você violenta. Eu queria muito sair correndo daqui enquanto há tempo. Você, perversa, não deixa. Eu te xingo por dentro e você me abraça. Chove uma chuva fininha, mansa, capaz de perfumar tudo com aromas de terra molhada. As maritacas, e eu tenho obsessão por maritacas, fazem algazarra alegre lá fora. Brincam, discutem, acabam contagiando meu espírito. E a gente segue, São Paulo, implicando um com o outro feito velho. É Né? isso, né? É São, isso. São Paulo, para mim, é isso. É uma cidade maluca que, às vezes, a gente tem que tem que discutir a relação com ela, com os habitantes, com os governantes. É muito complicado. É uma cidade... Na verdade, é um país que a gente chama de cidade, com muitas complexidades. E eu falei assim, essa é uma história que hoje faz todo sentido para mim. Sim, sim. Eu percebo muito isso, assim, de como São Paulo é isso, né? Ela oferece uma quantidade muitas questões atrativas, né? E essa movimentação e esse borbulhar, né? Seja mesmo na própria vida econômica, né? E que, enfim, de uma forma ou de outra nos faz ficar por aqui, né? Até por conta desse pulsar econômico, e também aí isso tudo acaba reverberando para outras questões, né? Então entretenimento, diversão, artes, né? Enfim, todos esses entretenimentos que envolvem uma cidade desse porte, né? E com esse aparato econômico de trabalho e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é isso, né? O que isso nos oferece efetivamente numa perspectiva de vida mesmo, né? Eu me lembro muito que eu conheci um professor que estava saiu de São Paulo e foi trabalhar em Minas, foi para uma universidade de Minas Gerais, e aí ele estava falando que ele estava fora de São Paulo e ele estava aproveitando muito mais São Paulo quando ele vinha a São Paulo, Não é? né?
Porque é esse movimento, assim, quando você olha e diz, é isso, é uma cidade violenta, é uma cidade sempre muito cheia e com um movimento em exagero, e aí talvez a gente possa até retornar a conversa comigo, pensar também uma cidade em que tem um número tão grande de pessoas, tão próximas, inclusive, que quase não se conversam. Que não, né? Quantas Perfeito. pessoas não conhecem os seus vizinhos, né? Não conhecem a menina que os atende na padaria. É uma sensação, às vezes eu penso assim, que nós estamos nessa cidade e ela nos engole. E as relações humanas, elas foram trocadas. A gente tem relação com o transporte, a gente tem relação com o material, com o alimento. Não, porque São Paulo tem restaurante, São Paulo tem cinema, São Paulo tem teatro, São Paulo também tem pessoas. E assim, eu acho estranho como a gente esquece de olhar o paulistano e olhar as necessidades, olhar as peculiaridades. Ah, isso daqui não existe um povo único. Não, existe um povo. Lógico, pode ser que tenha origens diversas, né? Raças diversas, enfim, o que quer que seja, mas é o povo, a gente esquece de olhar o humano. Quantas vezes, Simé, a gente não vai, atravessa uma rua, tal, não sei o quê, e alguém fala assim, ah, você viu fulano de tal? Não, você não vê, você não vê. É engraçado como a gente não consegue enxergar as pessoas, os rostos, né? Enfim, agora eu estou delirando aqui, estou pensando assim, que é um pouco de José Saramago, sabe? Aquele livro dele, como é que é o nome? Cegueira, como é? O ensaio sobre a cegueira, exato, né? Ensaio sobre a cegueira. É isso. São Paulo é meio aquilo também, né? Aquilo, tá? E aí é isso, né? E aí é muito. E aí também pensar isso, dá para pensar também numa perspectiva política, né, Cida? Porque se você não se conecta com a cidade que você vive, como é que você exerce sua cidadania de forma responsável e de forma coletiva, né? Porque a gente está falando sobre uma cidade imensa, com um povo que é muito múltiplo e que tem necessidades muito, muito múltiplas também, né? E aí, às vezes, a gente tem uma queda de braço e tentando resolver mais o nosso problema do que entendendo a importância desse compartilhamento, né, de espaço. Você não está sozinho aqui, né? É uma cidade imensa, com um número muito grande de pessoas vivendo nesse espaço. É preciso conversar com essa cidade, conversar com essas pessoas, né? É preciso administrar de forma partilhada, a gente precisa compartilhar, né, aquela ideia da responsabilidade, né, que a gente sabe que, enfim, tínhamos até uma proposta para isso, mas a viabilidade de São Paulo está na comunidade, no pequeno, né, naquela coisa de você olhar para o lado e falar, bom, o que podemos fazer? Eu, você, o de cima, o de baixo. Não adianta nada a gente querer resolver o problema na amplitude que é São Paulo. São Paulo tem problemas que, se a gente parar para pensar, as soluções estão na rua da gente, assim, né? No nosso, não precisa nem ser bairro, quarteirão, né? As questões de segurança. Então, assim, será que todo mundo no nosso quarteirão sabe quem é que mora onde? A gente pode se ajudar na segurança, né? Na hora de chegar em casa, enfim. E também as questões culturais, sabe, Cimeia? Eu lembro, na minha infância, a gente brincava na rua em São Paulo. A gente tinha festas de rua em São Paulo. Hoje eu só conheço uma ou outra ali na região da Bela Vista, no Bexiga, né, que são as igrejas que fazem e tal. Mas antigamente era muito comum isso. E a gente não tem mais isso, né? Então as pessoas não tem mais jornal de bairro, né? Não tem mais. E é o que você falou, às vezes os vizinhos não se conhecem. Isso tudo é muito triste. E quando a gente está numa época como agora, de compartilhar, né, de fazer a coisa de forma coletiva, a gente precisa reinventar uma reeducação, sabe assim? Gente, vamos conversar sobre o
nosso mundo, fazer com que esse nosso mundo possa ser, né, em respeito a todas as diversidades e tal, sabe, e aí ir num crescendo. A gente quer ir ao contrário, né? A gente quer ir do mega, não funciona, não adianta. Né? E politicamente essa é uma cidade que produz muitas ideias, né? É uma vitrine, mas não pode ser um trampolim para Brasília. Por favor! Eu estou cansada de ver essa cidade, esse estado ser trampolim. Ah, eu vou passar aqui para São Paulo e no dia seguinte eu já estou mudando de ideia, já vou. Não dá, a gente precisa de alguém, né? E de outras, obviamente, secretarias e tal, dedicadas a essa cidade. Do contrário, não vai dar. Exatamente. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando também nessa questão, né? Para além de uma questão partidária, de discutir política. Sim, claro. Mas uma coisa, por exemplo, da importância que foi abrir a Paulista, né? De domingo. Pronto, é. Eu acho isso tão bacana, assim, eu fui algumas vezes, costumei ir aos domingos, e era tão gostoso você passear por aquele espaço e encontrar gente vendendo comida, o brechó, artistas cantando, e aí você passa aqui, tem um grupo de jazz, ali tem um grupo de samba, super ali tem um grupo de rock. E é isso, né? Você viver a cidade, né? Compartilhar essa cidade, né? Exatamente. Acho que é uma experiência, para além de qualquer outra questão, é uma experiência que a gente tem que pensar nela com muito carinho, com muito respeito, pensando nisso tudo que a gente está conversando aqui. Talvez resgatar, né? Fazer uma coisa assim da Paulista, em todos os bairros, em todas as regiões, né? Ter uma rua para lazer, uma rua para o artista. Veja, artista de rua, eu acho assim fantástico, é uma arte bem bacana, né? Isso alegra, né? Sejam de pintura, escultura, música, né? E se você puder fazer isso e falar assim, olha, eu vou levar minha família aqui, para minha rua do lado, para poder respirar esse tipo de evento, isso é fantástico. Mas é só querer. Eu acho que é querer. Né? É querer, sim. E aí, agora, eu queria que você trouxesse outra crônica aí. Outra crônica. Que achou muito especial, enfim, achou interessante para a gente conversar e falar um pouco sobre ela. Tá, eu trouxe uma crônica, na verdade, ela foi escrita pela Maristela Vendramel Ferreira, foi escrita para Maristela Vendramel Ferreira, que é a esposa do Ricardo. Eu acho que eu vi ela entrando aqui em algum lugar aqui, de repente ela está até ouvindo a gente, mas é uma crônica muito interessante e eu me identifico com ela porque ela se chama Manias. Então a gente está falando de São Paulo, paulistano, né? Aquela coisa da conversa comigo, e também essa é uma crônica que traz essa coisa assim, você para pensar nas suas manias, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? Então começa mais ou menos assim. Mania, já disseram, a gente tem e não sabe por quê. Tenho muitas, todas ligadas a uma obsessiva necessidade de ordem. E aí, num determinado trecho. Neste aspecto, sou louco manso. Abaixo a cabeça, respiro fundo e mãos à obra. Atuo em silêncio, buscando não incomodar. Por dentro, gritos, raiva, inconformismo. Passo o dia suspirando, balançando a cabeça, estranhando maneiras de ser tão opostas à minha. Porque tudo tem que estar no lugar. Então, sabe aquela coisa da pessoa que entra no banheiro e fala assim, não, a toalha tem que ficar exatamente, né, alinhada com o azulejo. Né? Sim, daquele jeitinho. Eu só queria interromper rapidinho para falar que ela respondeu aqui que ela e o Ricardo estão assistindo. Que legal, Maristela. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Maristela. Olha só o que eu estou fazendo, hein? Olha só. Olha a nossa responsabilidade. Deus. E eu fui escolher a crônica que foi escrita para ela. Olha só, hein? Pois é. Mas enfim,
essa coisa das manias, né, dos hábitos. Então, assim, de novo a pandemia, né? Eu li e falei assim, nossa, na pandemia isso ficou super intenso. Chegar no sofá, olhar que as almofadas não estão na ordem correta de cores, ir lá e colocar, né? E, de repente, você vai juntando aquilo no dia. Aí você entra no banheiro, olha lá, pasta de dente, não apertou a pasta de dente no lugar certo. E assim vai. De novo, a gente que mora numa cidade como São Paulo, presos em casa como estamos nos últimos 8 meses, isso provavelmente deve ter aflorado aí na casa de todo mundo. É lógico que eu não estou aqui falando, né, da coisa do toque, da coisa obsessiva. Eu estou falando daquilo que eu acho que todo mundo tem, que é você chegar e falar assim, não, isso aqui tem que ficar um pouquinho mais para a direita, né? O quadro na parede, ninguém vê que o quadro está torto. Eu vejo, eu vou lá e arrumo, né? Porque são manias, são hábitos, principalmente quando você fica muito tempo presa dentro de casa, você começa a observar tudo ao seu redor e você quer que tudo fique do seu jeito. E no caso aqui, né, de um jeito arrumado em excesso, né? Até o armário, a coisa de como é que você deixa a blusa no armário, tem que ser virado para a direita, para a esquerda. E eu sempre tenho uma razão para tudo, né? Um motivo para deixar as coisas daquele jeito, que pode não fazer nenhum sentido para as outras pessoas, mas que para mim faz, né? Então, essa é uma outra crônica que eu adorei no livro. E é muito interessante, né? Porque são crônicas que se conversam, né? Isso. As crônicas todas se conversam, porque a gente consegue pensar aí, por exemplo, São Paulo, pensar nessa questão do diálogo, né? Que a gente já falou, e aí essa questão da mania também, né? A mania tem duas questões que a gente pode pensar para essa questão da mania. Uma delas, inclusive, é isso, né? As coisas do meu jeito. Né? Mas quando você compartilha esse espaço com outras pessoas, às vezes aí tem uma dificuldade, né? Um ruído, porque nem sempre as coisas podem ser do seu jeito. Né? Como é que a gente encontra esse equilíbrio em que seja possível compartilhar esse espaço com alguém e permitir que o outro também traga suas próprias manias, né? para esse espaço. Mas eu acho que também tem a tolerância, né? Porque eu vejo assim na crônica vários momentos em que está escrito dessa coisa de você respirar fundo, pensar, calma, não, né? Ou então você entra num lugar, tranca, fecha e extravasa. Mas não precisa ser com o outro ou com a outra pessoa. Precisa, sim, existir o bom senso e, além do que, a paciência, né? Não tem jeito. Tem pessoas que percebem e até tentam fazer, né, para agradar, mas é forçação de barra também, então não adianta nada. Agora, Porque aí essa questão que você trouxe, eu fico pensando, porque aí também não adianta, né? Porque se você está forçando a situação, você não está resolvendo a questão, você só está escondendo a questão, né? E aí, às vezes é isso, conversa comigo. Conversa comigo. E tem formas super agradáveis de você falar, né? Eu lembro assim, vou trazer minha mãe de novo aqui para a história, né? Eu lembro que a minha mãe, quando ela chegava para mim e falava assim, olha, alguém deixou o rabinho dentro do armário. Era porque eu tinha deixado a porta do armário aberta. Era a forma, assim, brincalhona dela falar assim, se eu fechar o armário, vou fechar o rabinho de alguém. Então, alguém tem que ir lá tirar o rabinho. Tem várias maneiras de você conversando com a pessoa, né? Eu acho que convivência depende da conversa, né? Como a gente já falou. Numa cidade como São Paulo, pior ainda. Mas o diálogo, sempre o diálogo, senão, né, não tem como conviver. Sim. E é isso. Eu falo que eu estou envelhecendo e estou ficando mais cheia de mania ainda. É um negócio impressionante. Você vai crescendo e você vai criando milhões de manias. E é isso, né? Elas todas têm justificativas. Por quê? Porque tem resposta. Sempre tem. Mas aí, se você quiser deixar o outro feliz e você sabe da mania dele, deixa, faz de vez em quando. Também, olha, releva, sabe? Senão, como é que vai fazer, né?
Sim. E aí, eu queria mais uma crônica para a gente conversar. Tá bom. De a gente finalizar, porque passa muito rápido, gente. Passa muito rápido, passa muito rápido. Olha, tem uma outra aqui, que foi talvez a primeira que eu tenha lido, eu não me lembro. Que livro de crônica você abre e lê, né? Não precisa ser na sequência. Acho que foi a primeira mesmo que eu li. Chama-se Detalhes. E é a história do escritor, né? Que acho que o Ricardo aí se coloca. Que é aquela história do escritor que acorda na segunda-feira e tem certas obrigações. Ele tem que escrever a crônica, ele tem que escrever um novo capítulo para o romance dele, né? Mas segunda-feira é um dia muito, assim, né? Sempre muito complicado. Então começa assim. Pois é, né? Começa assim, ó. Então é assim, segunda-feira eu acordo meio podre, triste, a perspectiva da semana se misturando com os pedaços de mim, largados pelos cômodos do apartamento, antes de me sentar para escrever. Aqui em meu retiro transformado em escritório, lidando com palavras ao final consoladoras, embora trilhem caminhos absurdos, muitas vezes, escuto irritado os passos da funcionária, movimentando-se em seu trabalho para lá e para cá. A solidão me incomoda. Ver o texto travestir-se, transformar-se em arremedo do procurado. E aí ele vai, né? Ele vai falando, né? Que trabalhar de manhã numa segunda-feira é uma coisa chata, mas ele é teimoso, ele insiste, né? Aí ele fala assim, a razão, sonhei tanto em ser apenas escritor e já não me comovo com o destino, né? Quer dizer, a pessoa sonha em ser escritora e na segunda-feira eu tenho que escrever de novo, porque é a rotina, né? Então, ele vai descrevendo aí os detalhes de um dia, como a segunda-feira, e a falta de inspiração. Eu acho que é isso, né? E aí, tudo te incomoda, né? Aí tem o barulho, tem o aspirador, tem, né? E aquela sua premissa de que você ia escrever, ia ser feliz, na verdade, nem sempre acontece. Eu acho que é assim, o Ricardo Ramos Filho pode falar melhor do que nós, né? Mas ouvindo você falar sobre isso também, eu fiquei pensando muito nessa coisa, né? De como a escrita, eu me lembro que é uma das coisas que eu aprendi nos cursos de letras, que a escrita é trabalho, né? É trabalho, é isso, assim. Então tem tudo a ver com uma segunda-feira, né? Sim. Porque é isso. Esse trabalho com a... Porque às vezes tem um pouco disso. Ah lá, sim, é sim. Sim, tá vendo? Acertamos, ó. Que bom. Um ponto para nós. Porque é muito isso, né? Do quanto a segunda-feira também ela marca esse início do trabalho, né? Do trabalhar com o texto. E às vezes é legal também pensar nessa crônica, o quanto ela também desmistifica um pouco esse universo do escritor, né? De que parece sempre pronto, e que você vai sentar e vai, né? Olhando para o jardim, com a maçã do lado, né? E um cigarro nos dedos, e você vai escrever. E não, é um trabalho, é um cuidado de ler, reescrever, olhar de novo, ir lá, voltar. É muito isso, assim, né? Até na minha vida como professora, eu sempre levo isso para os alunos, né? Mas, professora, a gente vai escrever de novo essa redação? Sim. A gente não terminou ela. Não é? Você não senta e escreve 4 parágrafos e me entrega e acha que eu vou aceitar isso logo de começo. Não, vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar nisso aí. O que você quer dizer com isso, né? O texto nunca está pronto, nunca termina, né? Então, acabou, a gente vai ler e a gente já vai querer modificar. Então, seja o nosso texto ou o texto do outro, a gente sempre vai falar, não, a gente poderia fazer melhor, poderia fazer diferente, poderia, enfim, 1000 coisas.
é que a vida de escritor tem essa coisa romanceada que você falou mesmo, né? Achar que você, né, vai sentar e vai ter, né, então, inspiração todos os dias e que é uma vida tranquila, né? Não é. E o escritor em todos né, os contextos, o jornalista que tem que escrever a reportagem, que tem que escrever o editorial de um jornal, enfim, a obrigação, né, é que deixa a coisa mais complicada. Eu sempre falo, Cimeia, que eu sou uma pessoa avessa à rotina. Eu sempre fui avessa à rotina, porque eu acho que a rotina me traz essa sensação de que eu estou carregando nas costas muito peso, e isso sempre me incomodou. E para o escritor, como qualquer outro, professora que vai para a sala de aula, né? Agora, para os alunos, é muito engraçado quando você fala em reescrita. Eles não têm noção de que eles podem, enfim, né, transformar aquela história, e que não existe texto pronto, enfim, né, como eu já tinha dito. E aí é muito interessante essa questão de pensar mesmo o texto como algo que não está pronto, né? E de pensar também essa questão da obrigação. Estava falando sobre isso, eu estava pensando, até comecei a pensar aqui, dei uma viajada, porque eu comecei a pensar exatamente nisso. Eu também tenho uma dificuldade muito grande de lidar com a obrigação, porque a obrigação parece que ela tira o prazer daquilo, né? Ela esvazia aquilo do prazer que aquilo pode ter. E aí eu fico sempre encontrando formas de lidar com a obrigação, mas de uma forma que ela não tenha cara de obrigação. Mas não é fácil, olha. Às vezes, muitas vezes não dá, porque você tem outras pessoas envolvidas no processo, né? Eu mesma hoje escrevi um texto sobre isso, porque é complicado você pensar na vida cotidiana, que existe a rotina, porque existe às vezes o outro depende dessa rotina, né? Se fosse só você, tudo bem, mas o outro... Então, no caso do escritor aqui da crônica, o editor está esperando, né? Sei lá, né? O que também torna a coisa mais complicada, quando, né? Agora, o texto nunca está pronto, Cimeia. E ainda bem, porque assim a gente pode ler, reler, reinventar, né? É ótimo, sim. Adoro. Sim, exatamente. É bem isso. Eu acho que também e tem um pouco disso também, né? De entender isso. Acho que são duas coisas que para mim foi muito importante no meu próprio processo educacional, foi entender que o texto ele é trabalho, né? Ele é esse retrabalho, ele é essa reescrita, ele é esse trabalho com a língua, com a palavra, né? E ao mesmo tempo de que ela não está pronta, não é pronto, né? Você não finaliza um texto, ele nunca está acabado, ele sempre é um processo, né? Ele é aquilo que você quis dizer naquele momento. Você vai ler, dali 2 minutos, você já quer dizer outra coisa, né? Tem muita coisa que a gente escreve que a gente nem quer mais ler, porque, nossa, aquilo eu não vou ler, porque não faz mais sentido. Mas para outras pessoas pode ser que faça, né? A gente não pode ser egoísta a ponto de... Né? Sim. E aí, professor? Bom, Cissa, Cissa, a gente está terminando essa conversa. Agora que a Renata entrou, Renata Cagé, olha a hora que você está chegando. Olha isso. E aí, se a gente terminar, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que você vem desenvolvendo, dos podcasts e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente fechar essa conversa. Assim. E aí, tá bom. Te agradeço muito e dizer para mim é uma honra receber você aqui. Nossa, foi excelente bater esse papo. Então, eu criei esse podcast, chama-se Ipsis Literis Cast. Ipsis Literis é a assessoria educacional, né? Porque lá por meados de julho da pandemia, eu falei assim, nossa, eu não consigo contato com os alunos, eu não consigo compartilhar as coisas. E aí eu
comecei a ouvir podcasts, adorei, e aí resolvi voltar lá para o jornalismo, que eu falei lá no começo do papo, né? E estudei um pouco, descobri como é que você faz a edição, etc. No começo, os primeiros episódios eu fiz sozinha, com dicas de estudo, porque estudar aqui, não lá, cursos e tal. E aí depois o pessoal nas redes sociais começou a pedir: por que você não entrevista pessoas? Falei, olha, bacana, porque assim eu não preciso ficar, né? Aí, ó, a Carla querendo a parte 2 dessa conversa. Carla, como você é bondosa. Aí eu comecei a entrevistar professores, colegas da área de letras, pedagogia, psicologia. Ontem eu entrevistei, semana passada eu entrevistei o Cláudio Brits, que você, né, lembra do Cláudio? Então, eu entrevistei o psicólogo, né? O psicólogo Cláudio Brits. Olha, meu amigo Mauro também está entrando aqui. O Mauro também foi entrevistado no podcast. E aí, Cimeia, é isso. Você é a próxima que eu vou entrevistar, com muito prazer, né? Porque eu quero levar informação, quero levar conteúdo para as pessoas, quero mostrar para as pessoas os caminhos diferentes que, né, vocês, enfim, traçaram aí pelas letras, pela história, pela educação, pela tradução. E isso acho que é inspirador para a moçada que está começando, né? Para mostrar que nós somos pessoas, né? Como, né, a gente falou aqui brincando, as referências bibliográficas estão por aí, né? Elas são gente como a gente, então a gente precisa, de repente, ter esse espaço. 2021 eu pretendo fazer mais vídeos. Eu tenho agora um canal no YouTube e eu pretendo fazer talvez lives ou talvez gravação mesmo de vídeos com debates. E a gente vai, isso é muito divertido, eu adoro fazer isso. Eu roteirizo, coloco música, edito, eu faço tudo. Mas é um prazer fazer porque o retorno é super bacana e isso aquece meu coração. Eu vou chamar de professora mesmo, porque você vai ser para mim a professora e isso está tudo certo. Queria muito agradecer a sua presença, especial mesmo recebê-la, porque você fez parte da minha trajetória profissional, né, da minha trajetória enquanto uma educadora, mas não foi uma presença qualquer, né? Foi uma presença importante, assim, que me tocou de verdade e que me trouxe ampliou o meu olhar, né? E isso para mim é sempre muito especial, porque eu acho que conhecimento é muito isso, é como você também pode afetar as pessoas, Obrigada. né? Obrigada. Então é muito especial para mim ser por você naquele momento ali, no início da minha formação no ensino superior, ser afetada daquela forma e provocada daquela forma, né? E aí foi muito especial, assim, voltar para casa. Eu falo assim, mas é muito sério. Eu voltei para casa mesmo pensando naquilo tudo que você tinha dito ali naquela conversa, sabe? Então isso para mim é muito especial. A forma como, enfim, a gente acabou construindo essa relação. Então eu tenho muito a agradecer mesmo. Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço pelo convite. Quero dizer que foi um papo fantástico, muito inspirada aí pelo livro do Ricardo Ramos Filho, que eu recomendo a leitura, acho que vale a pena, conversa comigo, é um livro bem bacana. E agradeço muito, é muito bom te ver aqui no Instituto Ela Educa. A gente teve 3 momentos, né? A gente teve lá na faculdade, quando você era minha aluna, depois na PUC, quando a gente se cruzava pelos corredores, que foi também super bacana te rever lá, e mais recentemente, enfim, indo aos shows do seu irmão e tudo mais, e isso é muito gostoso. São muitos contextos em que a gente se encontra e é sempre muito bom, muito positivo, muito afetuoso, e isso é uma coisa que não tem preço. Muito obrigada, Cimeia. Eu que agradeço, professora.
Bom, a gente vai terminar aqui esse papo. Eu vou aproveitar para agradecer a Maristela e o Ricardo também, que estiveram presentes conosco aqui nessa conversa. Muito obrigada por estarem aqui. Ricardo, já sinta-se convidado para estar aqui conosco. Isso. Enfim, e aí eu queria dizer muito obrigada a todos e a todas que estiveram aí conosco. Obrigada mesmo. Tatiana é uma amiga minha também, que acompanha sempre aqui. Um beijo para você. E a gente finaliza hoje aqui esse papo com a professora Cissa Lopes, minha professora. É isso. Beijos, beijos. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.